Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre como substituir as baterias de mercúrio com base nos produtos disponíveis no mercado atualmente. E para nós respondermos a pergunta clássica, e o fotômetro funciona? A gente precisa de entender como funciona o circuito que governa o movimento da agulha do fotômetro que a gente vê no visor das nossas câmeras. Então, para exemplificar isso, eu trouxe o circuito de uma câmera convencional, que é uma Minolta STR-101. Então, olhando esse circuito, a gente pode comparar com o que a gente observa na câmera alguns itens. Então, aqui nós temos o compartimento da bateria, né, que é indicado o uso de uma bateria de 1,35 volts, uma vez que essa câmera era operada com base em uma bateria de mercúrio. E aqui a gente tem a agulha do fotômetro, que varia igual a gente observa no visor das nossas câmeras. Outros itens importantes desse circuito seria aqui uma resistência em que a gente consegue calibrar esse fotômetro. Aqui nós temos um switch do diafragma, da profundidade de campo, o liga e desliga do fotômetro, e aqui as nossas células de sulfeto de cádmio, que são células que vão alterar sua resistência de acordo com a luminosidade em que elas são expostas. E com base nessa alteração, a gente vai ter uma leitura variável do fotômetro. Esses fotômetros, esses circuitos, eles eram construídos de uma forma que a gente chama de circuito em série, uma vez que a estabilidade, o padrão de descarga da bateria à base de óxido de mercúrio é muito estável. E isso permitindo, então, você construir esses circuitos mais simples que operam com base na estabilidade dessa carga durante toda a vida útil desse circuito, né? Então, esse circuito ele foi desenvolvido para operar com uma voltagem de 1,35 volts. E o uso de baterias com voltagens distintas desse valor pode acarretar erros de leitura. Bom, relembrando, então, o nosso dilema, né, que seria as baterias de mercúrio, a gente tem três características que tornam essas baterias importantes, né? A primeira é a voltagem específica, que a gente viu no vídeo anterior, que é com base na química dos componentes dessa bateria, e o padrão de descarga, que é um padrão de descarga muito estável e específico. Hoje a gente vai discutir sobre o formato dessas baterias comparado com o que a gente tem disponível hoje no mercado e quais seriam as possibilidades de adaptação. Então, se a gente for olhar, essa seria a bateria de mercúrio, e essas são as três baterias disponíveis hoje no mercado, assim, mais comuns, né? A bateria de óxido de prata, a bateria alcalina e a bateria de zinco-ar. Então, as principais diferenças são: a bateria de mercúrio, ela apresenta uma altura de 5,95 milímetros e um diâmetro de 15,6 milímetros. Já as baterias de prata, alcalina e zinco-ar, elas apresentam uma altura de 5,4 milímetros e um diâmetro de 11,6 milímetros. Então, essas diferenças estruturais da bateria impedem o uso direto dessas baterias hoje disponíveis, né, nas nossas câmeras antigas. Então, a gente precisa de realizar alguma adaptação para a gente conseguir utilizar essas baterias sem danificar a nossa câmera. E eu vou falar aqui, discutir 8 das mais comuns opções de adaptações. 3 delas seriam a gente dispensar o fotômetro embutido nas nossas câmeras e utilizar outra forma de medição de luz. E as outras 5 seriam opções para modificarmos ou o circuito interno do fotômetro da câmera ou as nossas baterias
para utilizar o fotômetro embutido da câmera. Então, a primeira opção que a gente tem seria utilizar a regra do Sunny 16, que é até aquele diagramazinho que vem muito das embalagens de filme. Então, o que essa regra fala? A regra diz que se você estiver em um dia claro e ensolarado e a sua abertura estiver em f16, qualquer que seja o ISO que você estiver usando, a velocidade do obturador será o valor recíproco desse valor de ISO. Então, é uma regra básica, empírica, que tem algumas dificuldades de uso, mas que, com o passar do tempo, você consegue resultados excelentes utilizando essa forma de medição de luz. Tem inúmeras variações dessa regra, né, para você utilizar os outros valores de abertura, que a gente não vai aprofundar aqui, mas essa seria uma das possibilidades de você não utilizar o fotômetro embutido na câmera e utilizar essa regra. A segunda possibilidade seria dispensar o fotômetro embutido na câmera e utilizar um fotômetro externo moderno. Então, aqui a gente tem diversas opções de marcas com preços variados, que vão te dar, então, leituras bem corretas da luz do ambiente que você deseja fotografar. Mas se você é uma pessoa muito preciosista e gostaria de utilizar o fotômetro embutido na câmera, a gente também tem outras opções. A primeira delas seria compensar a exposição, ou seja, embora o circuito do fotômetro tenha sido desenvolvido para a utilização de uma bateria de 1,35 volts, eu vou utilizar uma bateria de 1,5 volts e compensar essa alteração da nossa voltagem de alimentação do fotômetro na minha exposição. Isso funciona muito bem para situações situações de média luz, mas nos extremos de altas e baixas luzes, a gente pode ter uma alteração maior ou um erro maior do seu fotômetro, uma vez que a escala que faz a alteração da agulha do fotômetro, ela não é uma escala linear. E isso acarreta maiores erros em situações extremas, que seriam as altas luzes, situações de muita luz ou situação de pouca luz. Tá? Então, a compensação da exposição utilizando uma bateria convencional de 1,5 volts pode gerar erros em situações mais específicas. Uma outra possibilidade seria a modificação do circuito do fotômetro da câmera. Ou seja, eu vou instalar um resistor antes do início do meu circuito todo, de forma que eu vou alimentar esse circuito agora com uma bateria de 1,5 volts, mas ele vai permitir que chegue no nosso circuito do fotômetro apenas 1,35 volts. E o meu fotômetro agora vai operar com a voltagem correta dele, né? Mas ele está sendo alimentado com uma bateria com uma carga um pouco maior. Essa modificação seria feita em uma mão de obra especializada e não é todas as câmeras que a gente consegue realizar essa modificação do circuito. Então, a gente precisaria de ver se a câmera que nós estamos utilizando, ela tem essa possibilidade, e seria uma modificação mais cara, uma vez que a gente precisaria de enviar essa câmera para alguma manutenção especializada. A outra possibilidade seria o uso das baterias WinCell. Então, essas baterias são do tipo zinco-ar e elas possuem o mesmo formato das baterias de mercúrio originais, sendo um substituto direto. E aqui vale destacar que essas baterias de zinco-ar, elas começam a descarregar imediatamente após a remoção da fita de segurança.
e continuarão a descarregar, independente da câmera ser usada ou não. Então, em média, uma bateria desse tipo, né, ela pode durar até 3 meses. Uma outra possibilidade seria um adaptador com um circuito integrado, que reduz a voltagem da bateria de óxido de prata, que seria 1,55 volts, para a voltagem original das baterias de mercúrio de 1,35 volts. Ela apresenta o mesmo tamanho da bateria original, né? Portanto, não é necessário nenhuma alteração. E essa seria uma solução de luxo para usar baterias modernas em câmeras antigas, uma vez que cada adaptador desse custa, em média, $75. Então, dependendo da câmera que você estiver utilizando, talvez o adaptador custe mais que a câmera. Uma outra possibilidade seria utilizar um adaptador de metal usinado. Esse adaptador vai garantir um encaixe perfeito para a bateria na câmera e recomenda-se adaptadores feitos de aço inoxidável, pois o latão pode corroer devido ao gás liberado pelas baterias de zinco-ar. Então, caso você compre um adaptador de latão, como precaução, é bom remover as baterias de zinco-ar da câmera quando ela não estiver em uso, para evitar danos à câmera e ao adaptador. Isso seria uma precaução geral para todos os equipamentos que utilizam baterias, né, para evitar que ocorra o extravasamento do eletrólito da bateria nos circuitos do equipamento que a gente está utilizando. Um outro tipo de adaptador possível, né, seria fazer um adaptador artesanal. Ele desempenha a mesma função do adaptador de metal usinado, mas ele é feito de um material não condutor, como o isopor ou um anel de borracha, que envolve a bateria de forma a garantir um encaixe mais firme no compartimento da câmera. Isso evita o movimento da bateria durante o uso e proporciona uma maior estabilidade. Aqui vale destacar que quando a gente faz o adaptador artesanal, a gente está apenas acertando o diâmetro da nossa bateria. Mas se a gente lembrar, a bateria de mercúrio ela é um pouco mais alta do que as baterias disponíveis atualmente. Então, dependendo da câmera que você estiver utilizando, talvez você tenha que fazer uma adaptação com algum material condutor para que essa bateria tenha a altura necessária para fazer o contato no seu compartimento de bateria e, então, alimentar o fotômetro. E a última opção seria, de novo, você descartar o fotômetro embutido na sua câmera e utilizar um aplicativo de celular para leitura da luz do ambiente. Então, aqui a gente tem diversos aplicativos. Eu trouxe um dos mais utilizados, que é o Light Meter Pro. Bom, com base nisso tudo que a gente conversou, qual opção escolher, né? O que eu escolhi para utilizar com as câmeras analógicas que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu levei em consideração foi o padrão de descarga das baterias, porque eu queria uma bateria com um padrão de descarga bem uniforme para evitar variações de leitura por conta da voltagem de alimentação do meu fotômetro. Então, na minha cidade, é mais fácil encontrar as baterias de zinco-ar do que as baterias de óxido de prata. Então, eu optei pela bateria de zinco-ar, que seria a bateria de aparelho auditivo, né? Que ela tem um padrão de descarga estável durante toda a sua vida útil. E como adaptação para o formato da bateria, eu comprei um adaptador de metal usinado, que eu coloco na minha bateria de aparelho auditivo e coloco na câmera. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem. E se vocês têm algum outro método de adaptação da bateria na câmera, por favor, deixe nos comentários. Abraço e até o próximo vídeo.